Oi pessoal, tudo bem? Eu vim trazer aqui para vocês mais um relato e é quando eu tive com meu pai falecido, foram 2 vezes. E a história é a seguinte. Um dia eu estava assistindo um vídeo na internet e havia um rapaz que parecia que ele estava no exército e ele tinha que ficar muito tempo de pé e ele estava desfalecendo, ele não conseguia mais. E havia os familiares ali por perto e o pai dele veio e deu um suporte para ele, chegou e segurou e levantou ele e ficou ali dando um suporte para ele. E foi um vídeo muito rápido, muito simples, mas aquilo me tocou muito, porque o meu pai, ele foi um pai muito ausente e ele não deu o suporte necessário para a família. E morando na mesma cidade, perto, mas ele foi um pai completamente ausente e nos deixou por conta da minha mãe mesmo. Minha mãe teve que sacrificar para nos criar e para nos dar todo o suporte necessário, para criança, mas meu pai realmente ele nos deixou. E ali eu fiquei com pesar vendo aquele vídeo e eu pensando, nossa pai, por que o senhor não foi assim? Ou por que eu não tive um pai assim, um pai que presente, que nos desse um suporte? E fiquei ruminando aquele sentimento ali. E aí eu percebi que esse sentimento me conectou ao meu pai. E era um sentimento negativo. E eu senti algo energético conectando e parei de assistir, fui fazer outras coisas em casa. E passou um dia, passou 2 e aquela energia não passava de conexão. E eu até achei ruim, porque era um sentimento negativo. Eu não queria me conectar com meu pai negativamente. E aí, passaram alguns dias, eu fui dormir e eu me vi flutuando em um espaço no nada. Não tinha nada, simplesmente na minha frente havia como se fosse uma parede transparente energética e o meu pai estava de pé do outro lado. E eu, naquele mesmo sentimento ruminante de pesar, dele não ser um pai presente, eu falava assim, ô pai, ô pai. E ele só olhando, é como se ele tivesse sido levado ali pela energia, se conectado, mas não que ele quisesse estar ali. Mas parecia ele estar bem. Ele estava muito mais jovem do que ele faleceu, acho que ele faleceu com mais ou menos uns 70 anos de idade, e ele parecia ter uns 30 anos, ele estava muito bonito. Eu até, quando contei para minha filha, eu falei com ela que parecia que ele era um ator de novela, de tão bonito que ele estava, porque ele realmente foi um homem bonito. E ali ele só me olhava, e não esboçou sentimento nenhum, e de pé para mim, e passou. Passou, eu acordei com aquele sensação energética de projeção, de saída do corpo e tudo mais. E passado alguns dias, não me lembro quanto tempo, 1 mês, 1 semana, eu fui dormir e me vi em um espaço, como se fosse uma sala. E essa sala havia pura energia familiar. E era uma energia familiar de aconchego, de cuidado, e era muito boa aquela energia. E o meu pai estava do meu lado. E ele também sentindo aquela energia familiar, aquele aconchego, aquela segurança. E eu olhei, e com meu pai do lado. E aí eu olhei para ele, e ele olhou para mim e fez assim com a cabeça. Como se dissesse, é bom sim, estar em família, é bom sentir esse aconchego, é bom estar ali aconchegado familiarmente, próximo à família, sentir essa energia. E eu entendi o que ele quis dizer, o que ele estava pensando, apesar de não ter falado nada. E eu abracei meio de lado, ele estava de lado assim, eu abracei. E eu acho que aquilo foi algo trabalhado para que a gente se encontrasse e quebrasse aquela sensação que eu tinha, aquele sentimento de pesar, e ele visse que não foi bom o que ele fez aqui na Terra e que seria bom se ele tivesse nos acolhido, que estar em família é bom. Então, gente, foi essa a experiência que eu tive com meu pai, essas 2 vezes. E daqui a uns dias eu posto mais um relato aí para vocês. Obrigada por quem ficou até aqui e ouviu o relato.